Você já parou para pensar em como, desde a infância, somos programados a acreditar que a vida é uma batalha? Que para alcançar algo de valor é preciso esforço, sacrifício e uma luta incessante. Essa mesma mentalidade foi transportada para o universo da manifestação. Dizem para você visualizar com mais força, repetir afirmações centenas de vezes, procurar desesperadamente por sinais do universo e trabalhar incansavelmente em sua vibração. Mas, se a manifestação é quântica, se ela está enraizada nas leis que governam a realidade em seu nível mais fundamental, por que ela exigiria exaustão? Por que o universo demandaria complexidade, quando seu próprio alicerce é a coerência, a harmonia e o equilíbrio? A verdade que a maioria das pessoas não percebe é que manifestar não é complicado. É tão simples que sua mente racional a rejeita porque seu condicionamento sussurra: se é fácil demais, não pode ser real. E essa crença por si só é o que tem bloqueado seu salto quântico. Vamos começar a desvendar essa ilusão. Imagine um rádio. Para ouvir sua música favorita, você não precisa reconstruir a torre de transmissão, implorar para que a música toque ou repetir um comando até que o sinal chegue. Você simplesmente sintoniza a frequência certa e a música está lá instantaneamente. A estação estava transmitindo o tempo todo, quer você se esforçasse ou não. É exatamente assim que o campo quântico funciona. Todas as realidades possíveis já estão sendo transmitidas. Você não as cria do zero. Você não luta por elas. Você não as persegue. Você sintoniza nelas. Mas aqui está a reviravolta. Como você foi ensinado que resultados vêm da luta, você ignora a simplicidade de apenas sintonizar. E assim, continua girando o botão do rádio infinitamente, sem nunca parar tempo suficiente para ouvir a canção. A ciência já nos mostrou esse princípio. No experimento da fenda dupla, a mecânica quântica revelou que a realidade não se solidifica em uma forma até ser observada. Isso significa que o potencial está em toda parte, o tempo todo. Manifestar não é sobre forçar a realidade a existir. É sobre se alinhar de tal forma que a realidade não tenha outra escolha a não ser revelar o resultado que você já está incorporando. No entanto, a maioria das pessoas fica presa na armadilha do excesso. Elas afirmam, mas com dúvida. Elas visualizam, mas com impaciência. Elas agem, mas a partir do medo. E todo esse ruído envia sinais mistos para o campo. O universo não está confuso. Ele simplesmente espelha de volta exatamente o que você está transmitindo. Confusão, dúvida, falta. O problema não é que a manifestação não funcione. O problema é que as pessoas a tornam mais complicada do que ela realmente é. Conheci uma pessoa que tentava manifestar um novo emprego há mais de 2 anos. Ela criou quadros de visualização, recitou afirmações diariamente, escreveu sobre sua vida profissional ideal em diários. Ela visualizava todas as manhãs e todas as noites. No entanto, nada mudava. Por quê? Porque cada uma dessas ações estava carregada com a vibração subjacente de "eu ainda não tenho isso". Quanto mais ela tentava, mais reforçava a ausência. A mudança aconteceu em um único momento quando ela parou. Ela decidiu uma manhã agir como se já estivesse consumado. Acordou, vestiu-se como se estivesse se preparando para o primeiro dia no novo emprego e viveu seu dia com a certeza de alguém que já estava naquela realidade. Em 2 semanas, uma oportunidade que ela nunca esperava surgiu. O que mudou não foi o mundo externo, foi a sua vibração. Ela parou de transmitir a falta e sintonizou diretamente na frequência da realização. Este é o segredo que a maioria dos instrutores ignora, porque parece simples demais para ser vendido, fácil demais para se acreditar. Mas o campo não responde ao esforço. Ele responde à coerência. Coerência significa que seus pensamentos, emoções e corpo estão alinhados na mesma direção. Significa que nenhuma parte de você está contradizendo a outra. Quando você diz, "eu sou abundante", mas sente ansiedade no peito, seu sinal está fragmentado. Quando você visualiza riqueza, mas verifica sua conta bancária com pavor, sua frequência é incoerente. Mas quando você incorpora a simplicidade, quando você diz, sente e vive como se já fosse verdade, o campo trava em sua realidade com precisão. Então,
Por que as pessoas rejeitam isso? Porque a mente odeia o que não pode controlar. A simplicidade tira o drama do ego. O ego quer sentir que está fazendo, conquistando, trabalhando, lutando. Mas o universo não recompensa o ruído. Ele responde à clareza, e a clareza é sempre simples. A ironia é que quanto mais você complica a manifestação, mais você a atrasa. Quanto mais você simplifica, mais rápido ela chega. Este vídeo vai te mostrar a única coisa que você realmente precisa entender sobre a manifestação quântica, que seu trabalho não é forçar, mas alinhar. Não é perseguir, mas incorporar. E uma vez que você veja como é realmente simples, nunca mais desperdiçará sua energia em métodos que o mantêm em um ciclo de escassez. Fique comigo, porque em um momento vamos descobrir como a simplicidade não é preguiça. É a frequência mais inteligente que você pode sustentar. E quando você a incorpora, a manifestação deixará de parecer um trabalho e começará a parecer como respirar. Vamos esclarecer um dos maiores mal-entendidos sobre a manifestação quântica. Simplicidade não é preguiça. Quando as pessoas ouvem pela primeira vez que manifestar é simples, suas mentes condicionadas traduzem isso como: então você está dizendo que eu deveria apenas sentar no sofá, não fazer nada e esperar a mágica acontecer? Absolutamente não. Simplicidade não significa ausência de ação. Significa ação alinhada. Na mecânica quântica, existe um princípio de que a energia segue o caminho de menor resistência. Os rios não lutam para esculpir seu caminho através dos vales. A eletricidade não briga consigo mesma para encontrar um circuito. A luz não discute antes de viajar. A energia simplesmente flui para onde há abertura, coerência e ressonância. E o mesmo princípio se aplica a você. Seus desejos são energia. Eles já estão codificados no campo quântico. Quanto menos resistência você carrega, mais simples sua vibração e mais rápido o campo se alinha para refletir sua realidade escolhida. Agora pense em como a maioria das pessoas aborda seus objetivos. Elas pensam demais. Elas planejam demais. Elas controlam demais. Dizem que querem amor, mas depois começam a microgerenciar como ele chegará. Tem que ser esse tipo de pessoa, neste prazo, sob estas circunstâncias exatas. Dizem que querem abundância, mas depois se inundam de dúvidas. Talvez eu não seja qualificado. Talvez seja tarde demais. Talvez não dure. Isso não é simplicidade, é ruído. E ruído, em termos quânticos, cria decoerência. Quando as partículas estão fora de sincronia, suas formas de onda se anulam. O resultado? Caos, fragmentação, potencial desperdiçado. Mas quando elas vibram em coerência, elas amplificam umas às outras em uma força unificada. É exatamente assim que o alinhamento se sente em sua vida. Não é a ausência de ação, é a precisão da ação. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação, costumava dizer: você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Esta é a essência da simplicidade. Quando você já é a pessoa que tem o que deseja, não precisa mais perseguir. Sua vibração naturalmente magnetiza isso para você. A preguiça espera passivamente, esperando que algo mude. O alinhamento vive a frequência agora, tornando a mudança inevitável. E aqui entra o paradoxo. Muitas vezes, quando você está verdadeiramente alinhado, você faz menos. Não porque é preguiçoso, mas porque o esforço desnecessário desaparece. Você não desperdiça energia duvidando, microgerenciando ou ensaiando os piores cenários. Você não luta contra o rio, você flutua com ele. E por causa disso, o que você quer chega mais rápido e com maior facilidade. A ciência também apoia isso. A pesquisa do Dr. Joe Dispenza mostrou que quando o cérebro e o coração estão em coerência, o corpo gera um campo eletromagnético mensurável a metros de distância. Esse campo coerente não influencia apenas seu corpo, ele interage com o próprio campo quântico. Pessoas em seus estudos que alcançaram a coerência foram capazes de mudar sua biologia, curar-se mais rapidamente e relatar sincronicidades que desafiavam a lógica. Simplicidade aqui significa que a mente, o corpo e as emoções não estão mais em conflito. Eles estão dizendo a mesma coisa,
transmitindo o mesmo sinal. Quando isso acontece, o campo escuta. Isso não é poesia espiritual, é física mensurável. Então, por que isso é tão difícil de aceitar? Porque a sociedade equipara valor a esforço. Você foi condicionado a acreditar que quanto mais você trabalha, mais você merece. Que sofrimento equivale a valor. Que resultados devem custar suor e sacrifício. Mas o quântico não funciona dessa maneira. O campo não se importa com quantas horas você sofreu. Ele responde apenas à clareza da sua frequência. E a clareza sempre parece simples. É por isso que mestres espirituais de todas as tradições frequentemente falavam de entrega, silêncio, quietude. Eles não estavam promovendo a preguiça. Estavam ensinando ressonância. Imagine duas pessoas plantando sementes. A primeira cava furiosamente, rega obsessivamente, verifica todos os dias, arranca a terra para ver se está brotando, se estressa se o sol é forte o suficiente. A segunda planta com cuidado, rega suavemente e então confia na inteligência da natureza para fazer sua parte. Quem você acha que vê seu jardim florescer mais rapidamente? O esforço da primeira pessoa, na verdade, perturba o processo, introduzindo estresse onde não é necessário. A segunda se alinha com a ordem natural. Esta é a metáfora para a sua vida. Simplicidade é plantar, alinhar e confiar. Preguiça seria se recusar a plantar. Esforço sem alinhamento é cavar a terra repetidamente. Mas o verdadeiro alinhamento é plantar uma vez, sabendo que a colheita é inevitável. Na manifestação quântica, simplicidade não significa não fazer nada. Significa fazer apenas o que importa, apenas o que alinha, e liberar o resto. Significa perceber que 90% do que você pensa ser necessário é, na verdade, resistência disfarçada de controle. E aqui está a parte chocante. Quando você simplifica, quando abandona o ruído, quando se alinha, o campo faz o trabalho pesado por você. De repente, oportunidades aparecem sem luta. Sincronicidades guiam seu percurso. Portas se abrem que seu esforço sozinho nunca poderia ter forçado. É por isso que o alinhamento parece mágica para o mundo exterior. Porque enquanto outros estão se esgotando em ruído, você está fluindo com coerência. Então deixo você com este pensamento. Simplicidade não é preguiça, é maestria. É a arte de se alinhar tão puramente com a sua frequência escolhida que a realidade se curva para encontrá-lo. O universo não presta atenção em quão cansado você está ou o quanto você lutou. Ele presta atenção em quão coerente é o seu sinal. E quando seu sinal é simples, claro e alinhado, nada pode impedir que a realidade que você sintonizou chegue até você. Quando as pessoas ouvem a palavra manifestação, muitas pensam que ela pertence exclusivamente ao reino da espiritualidade ou do misticismo. Mas a verdade é que o fundamento da manifestação está profundamente enraizado na ciência da coerência. E coerência não é apenas uma palavra espiritual, é um princípio científico. Em física quântica, coerência descreve a maneira como partículas ou ondas se sincronizam, movendo-se juntas como um sistema unificado. Quando as partículas vibram em harmonia, elas amplificam a energia umas das outras e criam resultados poderosos e previsíveis. É isso que torna os lasers tão potentes. Ondas de luz alinhadas em perfeita coerência podem cortar aço, enquanto a mesma luz, espalhada de forma incoerente, se torna nada mais que um brilho fraco. Agora imagine seus pensamentos, emoções e corpo como essas ondas de luz. Se estiverem dispersos, fragmentados ou em conflito, o sinal que você envia ao campo quântico é fraco e inconsistente. Mas quando estão alinhados, quando sua mente, coração e corpo estão transmitindo a mesma frequência, você gera um campo semelhante a um laser que a realidade não pode ignorar. Isso não é teoria abstrata. A neurociência e a psicofisiologia confirmaram que os humanos emitem campos eletromagnéticos mensuráveis. O Instituto HeartMath, por exemplo, estudou como o coração produz o campo eletromagnético mais forte do corpo, irradiando a vários metros de distância. Quando o coração e o cérebro estão em coerência, ou seja, seus ritmos estão sincronizados, o corpo não apenas funciona de forma mais eficiente,
mas o sinal eletromagnético que irradia para fora se torna estável e claro. O Dr. Joe Dispenza demonstrou em seus workshops que, quando os indivíduos alcançam a coerência coração-cérebro, suas ondas cerebrais mudam para frequências gama, associadas à consciência elevada e ao aprendizado acelerado, enquanto seus corpos frequentemente mostram sinais de cura rápida. Essas descobertas revelam o que os místicos sempre souberam. A coerência interna se traduz em influência externa. Quanto mais alinhado seu estado interior, mais sem esforço o mundo exterior se organiza ao seu redor. Mas aqui está o desafio. A maioria das pessoas vive em fragmentação. Elas pensam uma coisa, sentem outra, e agem por medo ou hábito. Por exemplo, alguém pode pensar, eu quero abundância, mas sentir ansiedade constante sobre as contas, enquanto suas ações são impulsionadas pela escassez. Essa incoerência não confunde apenas sua mente, ela confunde o campo. Na mecânica quântica, isso é como tentar colapsar duas realidades contraditórias ao mesmo tempo. Em vez de se amplificarem, as formas de onda se anulam. É por isso que tantas pessoas se sentem presas. Elas estão enviando sinais mistos, pedindo uma realidade enquanto incorporam outra. E como o campo é neutro, ele simplesmente reflete a vibração dominante, que na maioria dos casos é dúvida, medo ou falta. A ciência da manifestação sem esforço nos ensina que menos é mais. Não porque você faz menos, mas porque você se alinha mais. Trata-se de eliminar as contradições, as frequências dispersas, o ruído. Quando seus pensamentos, emoções e corpo se movem na mesma direção, você não está mais dividido contra si mesmo. E o campo quântico responde instantaneamente a essa clareza. Ele não precisa de anos de esforço ou inúmeras repetições. Ele não precisa de rituais realizados até a exaustão. Ele precisa de coerência. É por isso que algumas pessoas parecem manifestar instantaneamente. Não é sorte, é física. Seu estado interior é tão coerente, tão alinhado, que o campo não tem outra opção a não ser refleti-lo de volta. Para tornar isso ainda mais claro, vejamos o conceito de superposição na mecânica quântica. Antes da observação, as partículas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, como uma moeda girando no ar que é cara e coroa simultaneamente. É somente quando um observador interage que a onda colapsa em um único resultado. Em sua vida, você está sempre cercado por infinitas realidades possíveis, todas existindo simultaneamente no campo quântico. Qual realidade colapsa depende inteiramente do sinal que você está transmitindo. Se sua mente diz sim, mas seu coração diz não, você é como um observador piscando entre cara e coroa, nunca colapsando nada completamente. Mas quando todo o seu ser transmite um sim coerente, o campo colapsa instantaneamente a seu favor. Isso não é pensamento positivo, é lei quântica. E quanto ao esforço? O paradoxo do esforço é que quanto mais você tenta a partir de um estado fragmentado, mais fraco seu sinal se torna. Pense em alguém se esforçando desesperadamente para adormecer. Quanto mais esforço aplicam, mais o sono se torna elusivo. Por quê? Porque o próprio esforço sinaliza, eu não estou dormindo. Da mesma forma, o esforço nascido da falta sinaliza, eu ainda não tenho isso, o que reforça a realidade da ausência. A manifestação sem esforço não significa que você não age. Significa que suas ações emergem naturalmente da coerência. Em vez de lutar, você age com precisão. Em vez de forçar, você se alinha. É por isso que, quando você simplifica, quando acalma o ruído, alinha seu coração, cérebro e corpo, os resultados muitas vezes aparecem milagrosamente. Mas não são milagres. São a física operando como projetada. Agora vamos conectar isso com a espiritualidade. Mestres como Neville Goddard e Florence Scovel Shinn frequentemente enfatizavam a importância de sentir como real. Eles entendiam que não basta pensar em afirmações com a mente. Você deve incorporá-las emocional e fisicamente até que todo o seu ser vibre como se já fossem verdade. Isso nada mais é do que coerência em linguagem espiritual. Quando você se sente rico, pensa como rico e se porta como rico, o campo responde como se você fosse rico.
quando você pensa em amor, sente amor e age como amor, o campo se organiza para trazer amor à sua experiência. O princípio é o mesmo. Seja explicado pela metafísica ou pela mecânica quântica, a coerência cria a realidade. Portanto, a ciência da manifestação sem esforço não se trata de atalhos místicos. Trata-se de um alinhamento tão profundo que a linha entre ciência e espiritualidade desaparece. Trata-se de perceber que o universo não está ignorando você. Ele está ouvindo, mas só ouve o sinal mais claro. E o sinal mais claro é sempre o pensamento, o sentimento e o corpo em harmonia. É por isso que o acesso à manifestação não é a complexidade, mas a coerência. Quanto menos fragmentado você for, mais poderoso você se torna. E uma vez que você domine a coerência, verá que a realidade não se curva ao esforço, ela se curva ao alinhamento. Agora que você entende por que a coerência é a ciência da manifestação, vamos trazê-la para a prática. Porque saber isso conceitualmente é uma coisa, mas incorporá-lo é o que muda as linhas do tempo. A maioria das pessoas complica demais a manifestação. Elas empilham técnicas, rituais, visualizações intermináveis, mas muitas vezes essa própria complexidade as mantém presas. O campo quântico não responde ao ruído. Ele responde à clareza. É por isso que a chave para a manifestação sem esforço não é fazer mais, mas fazer 3 mudanças sutis, porém poderosas, na maneira como você se relaciona com a realidade. Essas 3 mudanças podem parecer simples, mas quando praticadas com sinceridade, elas colapsam a linha do tempo mais rápido do que anos de esforço. Mudança 1. Escolha a clareza em vez do controle. A maior parte do sofrimento que as pessoas experimentam na manifestação vem da obsessão pelo controle. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Quem vai trazer? Essas perguntas podem parecer práticas, mas na verdade são sinais de dúvida. Em física quântica, o como já está codificado no campo. Cada possibilidade tem um número infinito de caminhos, e seu trabalho não é projetar esses caminhos, mas se alinhar com o resultado em si. O princípio da incerteza de Heisenberg mostra que quanto mais você tenta fixar o comportamento de uma partícula, mais você perturba seu estado natural. O mesmo se aplica aos seus desejos. Quanto mais você microgerencia, mais desestabiliza a coerência que naturalmente o traria até você. Clareza significa sustentar a visão do que você quer, não como um desejo futuro, mas como uma realidade existente, e então deixar o campo fazer sua parte. O universo é infinitamente mais inteligente do que a mente linear. Mudança 2. Abandone a linha do tempo. O tempo é uma das maiores ilusões que sabotam a manifestação. Quando você diz, eu preciso disso até a próxima semana, ou isso deve acontecer até o meu aniversário, você está amarrando o infinito a um relógio. Mas o campo quântico não funciona com prazos. Ele funciona por prontidão. Em física, a superposição significa que todas as possibilidades existem simultaneamente até serem colapsadas pela observação. Isso significa que sua realidade desejada já existe. Ela não precisa ser construída, apenas selecionada. A linha do tempo colapsa no momento em que seu estado interior corresponde a ela, não no momento em que uma data do calendário chega. Os místicos sempre souberam disso. Neville Goddard costumava dizer, assuma o sentimento do desejo realizado. Ele nunca acrescentou, até sexta-feira. Ele entendia que a manifestação está fora do tempo cronológico. Sua prontidão é o gatilho, não sua agenda. Abandonar a linha do tempo o liberta da resistência e permite que o campo entregue da maneira mais direta possível. Mudança. 3. Confie no seu primeiro alinhamento. Aqui está uma das verdades mais negligenciadas. A primeira vez que você sentiu a centelha de um desejo, aquilo foi o suficiente. Aquele pensamento inicial, combinado com a emoção, enviou um comando quântico completo para o campo. A repetição, embora útil para reprogramar o subconsciente, muitas vezes sinaliza dúvida para o quântico. Quando você repete seu pedido 100 vezes, não está amplificando a coerência. Você está transmitindo incerteza. Talvez o campo não me ouviu.
talvez eu precise forçar mais. Mas o quântico sempre houve o primeiro alinhamento. O desafio não é continuar pedindo. O desafio é permanecer em ressonância com o que você já pediu. Pense em um rádio. Você não continua gritando para a estação tocar a música. Você sintoniza uma vez e continua ouvindo. Se continuar girando o botão a cada 5 segundos, você perde o sinal. A manifestação é a mesma. Confie que seu primeiro alinhamento foi recebido e gaste sua energia mantendo a ressonância, não reenviando o pedido. Essas 3 mudanças, clareza sobre controle, atemporalidade sobre prazos e confiança sobre repetição, são a essência de permitir que a manifestação seja fácil. E o que é fascinante é como isso espelha o princípio científico da ressonância. Em física, quando 2 sistemas vibram na mesma frequência, eles trocam energia sem esforço, nenhuma força é necessária. É por isso que um cantor pode quebrar um copo segurando uma única nota. A coerência entre sua voz e a frequência natural do vidro se amplifica até que a estrutura colapse. O mesmo é verdade para você. Quando você para de forçar e começa a ressoar, sua realidade colapsa em alinhamento com a mesma potência. Agora vamos tornar isso interativo. Palavras não são apenas comunicação, elas são vibração. Toda vez que você declara algo com todo o seu ser, você está programando seu campo. Então, quero que você faça algo agora mesmo. Digite nos comentários, não como uma frase casual, mas como um comando para o universo. Eu permito que seja fácil. Isso não é apenas uma citação motivacional, é uma declaração quântica. Ao escrevê-la, você está sinalizando que abandonou a complexidade, abandonou o controle e escolheu a ressonância. Você está dizendo ao campo, eu confio na minha coerência. E o campo sempre espelha a confiança mais rápido do que a dúvida, então respire fundo. Deixe isso assentar. Simplicidade não é preguiça, é inteligência. Inteligência quântica. E uma vez que você internalize essas mudanças, verá como a vida começa a se organizar de maneiras que você não poderia ter planejado, arquitetado ou forçado. Esse é o poder de permitir que seja fácil. Aqui está uma verdade que pode expandir sua mente. A linha do tempo que você deseja não é algo que você está construindo. Ela já existe. Na verdade, você já sintonizou nela muitas vezes. Aqueles momentos fugazes de certeza, aqueles breves flashes em que você sentiu já está feito. O problema é que a maioria das pessoas se desconecta tão rapidamente quanto se conecta. Elas sentem a simplicidade do alinhamento, então a mente interrompe e diz, não pode ser tão fácil. E nesse exato momento, o sinal é perdido. O campo quântico não retém nada de você. Ele simplesmente espelha sua vibração em tempo real. A realidade que você quer está esperando, mas ela responde no momento em que você decide permanecer sintonizado. Pense desta forma. A mecânica quântica nos ensina sobre o multiverso de possibilidades, onde cada resultado já existe em superposição. A interpretação dos muitos mundos de Hugh Everett propôs que cada escolha colapsa em um universo ramificado. Mas, de uma perspectiva espiritual, essa ramificação não está fora de você. Está dentro do seu campo de consciência. Você não está esperando que seu sonho seja criado. Você está simplesmente se alinhando com o ramo onde ele já existe. Neville Goddard chamou isso de viver no final. Joe Dispenza fala de sintonizar uma nova frequência. O físico David Bohm descreveu a realidade como uma ordem implicada, significando que tudo já está dobrado, esperando para se desdobrar quando observado com coerência. Palavras diferentes, mesma verdade. Você não está manifestando algo novo, você está se lembrando do que já é verdade. E essa lembrança muda tudo. Porque quando você aceita verdadeiramente que sua linha do tempo já foi escolhida, a luta termina. Você para de perguntar, quando vai acontecer? E em vez disso afirma, está acontecendo. Você para de traçar estratégias intermináveis para chegar lá. E em vez disso, incorpora a energia de estar lá. Isso não é um devaneio passivo, é ressonância ativa. A linha do tempo não requer sua força, requer sua permissão.
e a permissão vem na forma de entrega. Toda vez que você libera a necessidade de controlar, você se aproxima da frequência do seu eu superior, a versão de você que já detém a realidade que você anseia. Então, deixo você com esta verdade. Você não está criando o seu futuro. Você está colapsando nele. Cada dúvida que você sustenta é um atraso. Cada entrega que você escolhe é uma aceleração quântica. A linha do tempo já foi escolhida. A única questão é, você continuará vibrando com ela ou se desconectará? E para aqueles que sentem um chamado para ir ainda mais fundo, para dominar verdadeiramente essas leis quânticas e ter acesso a um conhecimento mais profundo e ferramentas práticas, eu te convido a se tornar um membro da nossa área exclusiva. Lá, compartilhamos insights e conteúdos avançados que não estão disponíveis publicamente, projetados para acelerar seu processo de alinhamento de forma decisiva. O link para se tornar membro está na descrição abaixo. Até o próximo vídeo. Permaneça alinhado, permaneça leve e nunca se esqueça, você não está esperando pela sua realidade. Sua realidade está esperando por você.